Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. Estamos começando o programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. No programa de hoje, você vai acompanhar a inauguração do SESI Museu Digital de Campina Grande, este grande empreendimento da instituição no ano de 2017. Pessoas dizem que Campina é extremamente audaciosa e eu sou obrigado a concordar com isso. A história é guardiã dos fatos, é testemunho da história, ela é exemplo do presente, é testemunho do passado e é uma advertência para o futuro. Então, nós aqui fomos encarregados de contar essa história de Campina Grande. E nós vamos fazê-lo com muito carinho, com muito zelo, porque nós vamos pegar as pessoas também que vieram de outras partes, inclusive remontar ao passado com Assis Chateaubriand, que por aqui passou, implantou também pioneiramente a primeira televisão aqui da Paraíba, a sexta do país. Então foram figuras muito ousadas, como o Edivaldo Duó, que implantou também a primeira Sociedade de Economia Mista de Água, a primeira Sociedade de Economia Mista de Eletricidade, fez a Telingra, a Bolsa de Mercadorias, eu participei com ele na fundação da Bolsa de Mercadoria. Então essas histórias todas nós vamos precisar contar. E aqui nós estamos, veja uma coisa, o prefeito construiu esse monumento e eu acho que foi no local mais acertado, porque aqui nasceu a cidade, aqui era a pousada, era a hospedaria de tropeiros, ofegantes, e aqui começou tudo, de tal forma que a moldura já existia. Então ele apenas colocou o retrato de um passado de Campina Grande, porque ali nós temos o monumento aos pioneiros, nós temos a chaminé dos motas, do costume dos motas, que testemunha o ciclo do couro. Depois nós temos ali Araújo Rico, Isaías Duó, Anderson Freitas, Sambra. Mais adiante, Navajol Belmiro, já no ciclo do sisal, né? Essas outras todas que eu falei eram do ciclo do algodão. Então isso foi colocado no quadro que já tinha a moldura. E você olha um pouco mais adiante e você tem a FIEP, que é um legado desses tempos fervilhantes de Campina Grande, desses tempos da pujança de Campina, do algodão, do sisal e do couro, que conjuntamente fizeram essa cidade enorme. E numa situação que contraria as próprias leis da natureza, porque ela nunca teve água sobre o seu solo. O açude de Bodocongó, o açude velho, o açude Bodocongó, o açude novo, não dão para alimentar cidades hoje como Puxinanã, e alimentava Campina. Os tropeiros ficaram aqui. Mas a audácia de Campina foi buscar água em Vaca Brava. Depois foi buscar água no Boqueirão. Lembro muito bem dessa história de Zé Américo, o ministro José Américo, o imortal José Américo, quando foi Juscelino inaugurou a adutora para Campina Grande do Boqueirão, ele dizia: a água que corria para o mar agora corre para Campina Grande. Então, o açude secou. E Campina foi atrás de água a 320 quilômetros agora. Nós fomos buscar lá em Taparica, no barragem do Rio São Francisco. De tal maneira que é sempre essa audácia, essa vontade, esse desafio que movimenta, que move Campina. De tal maneira que nós vamos contar todas essas histórias para que os nossos pósteros, os nossos filhos, os nossos netos conheçam tudo o que foi feito
pelos seus pioneiros. Uma cidade sem memória, ela não serve para a gente contar o que foi feito aqui, não serve de exemplo para ninguém e nem é uma advertência para o futuro. De tal maneira que nós nos sentimos muito orgulhosos quando o prefeito nos convidou para essa parceria em que nós administraríamos esse espaço por 30 anos e faríamos contar a história de Campina Grande. Nós vamos pegar essas fotos do passado e transformá-las em vídeo, porque a história hoje é mais dinâmica ainda, certo? Por isso demoramos um pouco a inaugurar, mas fizemos com muito capricho, com muito carinho, ao nível de Campina Grande. Dr. Robson, o Sistema Indústria vem realizando grandes investimentos no Brasil todo. Como é que o senhor descreve a importância deste museu aqui em Campina Grande? Olha, nossos investimentos hoje têm sido todos eles voltados para a educação. E esse investimento aqui do Museu de Inovação é muito mais um museu de educação do que apenas você estar mostrando alguns objetos, algumas curiosidades. E o que a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba fez aqui é exatamente proporcionar a toda a população e aos visitantes de Campina Grande a possibilidade de conhecer uma história rica de cultura, rica de arte, rica de educação, de trabalho e de sucesso, né? Então esse museu aqui é extremamente importante, vai contribuir muito para a educação dos jovens, das crianças, das pessoas que hoje estão começando a sua vida escolar ou profissional e que não conhecem a história passada, o que aconteceu. Então isso aqui vai ser realmente uma inovação no sistema nosso. Eu acho que desse estilo é o primeiro que se inaugura e com certeza vai começar uma série de outros por outros estados brasileiros que vão seguir a mesma tendência e seguir aqui o mesmo caminho que foi trilhado pela Federação das Indústrias aqui. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo, mas você que está em casa não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho, hoje gravando especialmente aqui do SESI Museu Digital, que está sendo inaugurado esta semana. Até já! A rotina não existe sem repetição, mas quando algo se repete diariamente, a gente deixa de prestar atenção. É instintivo, faz parte da nossa natureza. Acontece com gestos, objetos, pessoas. E assim, pequenos momentos perdem importância, passam batido. A gente se esquece, mas no fim do dia é justamente a rotina que preenche a vida. É desses pequenos instantes que a nossa história se constrói. Fazer um café, levar as crianças na escola, reunir a família, encontrar os amigos. Aqui tem amor. Ensinar alguém, aprender com alguém, errar, acertar, repetir. Aqui tem cuidado. Amarrar os sapatos, arrumar o cabelo, pegar as chaves, fazer comida, pedir comida, ligar a TV, dormir com a TV ligada, fazer um brinde, chegar atrasado, pedir desculpas. Aqui tem história. Agora, imagine a sua vida sem esses momentos. A gente também se esquece. Mas o tempo todo tem alguém criando e produzindo tudo o que é necessário para a sua rotina continuar se repetindo. Todos os dias. Aqui tem propósito. Aqui tem indústria. A unidade do Senai em João Pessoa, que abriga o Centro Educacional Odilon Ribeiro Coutinho, o Instituto Senai de Tecnologia Têxtil e a Faculdade Senai, é referência em ações de educação no atendimento a diversos segmentos industriais, com excelência em inovação e tecnologia. E é um grande complexo, ele tem 17 mil metros quadrados e abriga diversas áreas, inclusive as faculdades Senai. E
Presentemente nós estamos dando um curso de automação industrial. O nosso objetivo é exatamente fazer com que a população em geral tenha conhecimento dos equipamentos que o Senai pode oferecer, dos cursos e toda a tecnologia que nós temos. Senai, por uma indústria forte, inovadora e competitiva. A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem a missão de defender e representar a indústria paraibana na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável. A FIEP capitaneou importantes lutas pelo desenvolvimento do Estado. Criação da Sudene, Banco do Nordeste do Brasil, gasoduto para Campina Grande e o Litoral Sul, ampliação do calado do Porto de Cabedelo e a transposição de águas do Rio São Francisco. Os principais temas de interesse da sociedade são discutidos na FIEP, no intuito de apresentar e esclarecer para a sociedade o que há de mais importante para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje gravando especialmente aqui direto do SESI Museu Digital de Campina Grande, e agora nós vamos acompanhar outros depoimentos sobre a importância do museu e a sua funcionalidade para a cidade de Campina Grande. Confira. O SESI tem como um dos pilares a educação. Este empreendimento aqui em Campina Grande representa um pouco do que o SESI se propõe a fazer em nome da educação? Representa muito. Na realidade, desde o primeiro instante, quando o presidente Gadelha nos mostrou esse projeto lá no Conselho Nacional, e nós imediatamente abraçamos a ideia. E eu vim aqui, inclusive, conhecer o prédio quando ele recebeu em comodato da Prefeitura. Começamos a definir o projeto e fizemos um projeto a 3 mãos, ou seja, com a participação da Federação das Indústrias, presidida pelo Gadelha, com a participação do Conselho Nacional da Indústria, presidido pelo presidente Robson,
e com a participação do Conselho Nacional do SESI, tendo em vista que essa é uma obra do SESI. Então eu acho que nós teremos a partir de agora aqui em Campina Grande um ponto de turismo muito forte e de educação muito forte, na medida em que todas as pessoas que chegarem a Campina Grande vão ter curiosidade de vir aqui, porque aqui verão a história da cidade desde o seu primeiro instante, desde o instante que era apenas um terreno e que chegaram aqui os primeiros tropeiros. Então é alguma coisa que culturalmente enriquece muito a cidade de Campina Grande, e não só os moradores da cidade, como todos que aqui o visitam, haverão de encontrar alguma coisa de primeiro mundo. A indústria costuma sempre falar em tecnologia e inovação nos seus processos produtivos. Qual foi a intenção do SESI quando ampliou essa modernidade para a sociedade e para a comunidade de um modo geral? Demonstrar que a estrutura tecnológica hoje é uma realidade da qual ninguém pode fugir. Sem uma forte estrutura tecnológica, as coisas não acontecem. E na medida em que este museu, que tem a última palavra em tecnologia, mostra uma situação, você tem a oportunidade de aqui ver de forma digital o início de como se pensou em fazer uma cidade até os dias de hoje, é alguma coisa que, quero dizer para você, que só temos em todo o Brasil este museu. Esse é o primeiro museu digital feito através do SESI em todo o território nacional. Eu creio que a partir dele muitos outros haverão de surgir, porque quem vem aqui naturalmente se entusiasma. Essa busca tecnológica da indústria é permanente. Então, na medida em que você faz um experimento, e esse experimento vai na área educacional, porque aqui na realidade você tem cultura e educação, aqui parece e começa a ser um laboratório para que possa se utilizar isso em outros segmentos industriais. Então essa é a objetividade, quer dizer, quando você vê no primeiro instante o museu, pensa-se apenas em algum lugar que se mostra a história. Não, aqui também é um laboratório de pesquisa tecnológica. Olha, para a gente é fantástico. Eu acho que não poderia acontecer nada melhor de você fazer uma parceria público-privada, onde o beneficiário final são as pessoas que mais precisam. E Campinas se destaca nacionalmente. Nós temos um museu hoje que é um museu de ponta para o Brasil. Tem um museu digital em Recife. Campinas agora, de certa forma, tem algo que ele se compara a qualquer um. Museu com uma tecnologia de ponta que pode, de certa forma, ser visto pelo Brasil e do mundo. Onde você vê fora do Brasil, algo você não vai ver com talvez tamanho, nível de detalhe, contando um pouco da história, um espaço que foi construído pela prefeitura para exatamente fazer a passagem de Campina Grande em seus 150 anos de fundação. Então, espaço construído, bem localizado, e agora, dentro desse espaço, nós temos o quê? Algo que reproduz a vocação da cidade. E a vocação para a tecnologia, por conta das nossas universidades, são muitas, somente a UFPB, quando recebemos o primeiro computador do Nordeste, aqui está contando um pouco da história de Campinas. Tudo que tem a ver com história, com a característica cultural, com a característica vocacional da cidade, falando na questão comercial, questão industrial, com a questão da origem, com nossos pontos turísticos, inclusive com algo que eu vejo que é fundamental. Poder aproveitar a oportunidade para dizer, agradecendo clara confiança da Federação das Indústrias, do sistema, o SESI cultural, que, na verdade, esse espaço vai poder ser utilizado pelos alunos da rede pública, de forma gratuita. E aqui eles vão poder conhecer um pouco da história, aprender um pouco mais sobre as características da cidade e sem aquela monotonia, às vezes, da sala de aula, né? E talvez se não fosse esse espaço, se não fosse essa parceria público-privada, jamais seria possível, primeiro, a gente conseguir implantar um museu dessa magnitude, com essas características, com essa pujança, com essa tecnologia em Campina Grande, e essas crianças jamais teriam acesso a um espaço como esse se não fosse essa parceria importante entre essas duas instituições, Prefeitura, SESI Cultural. Nós vamos agora ao nosso segundo intervalo, mas você que está em casa, não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho, hoje gravando especialmente do SESI Museu Digital de Campina Grande, que está sendo inaugurado. Até já! A unidade do Senai em João Pessoa, que abriga o Centro Educacional Odilon Ribeiro Coutinho, o Instituto Senai de Tecnologia Têxtil e a Faculdade Senai, é referência em ações de educação no atendimento a diversos segmentos industriais, com excelência em inovação e tecnologia. E é um grande complexo,
Ele tem 17 mil metros quadrados e abriga diversas áreas, inclusive as faculdades Senai. E, presentemente, nós estamos dando um curso de automação industrial. O nosso objetivo é exatamente fazer com que a população em geral tenha conhecimento dos equipamentos que o Senai pode oferecer, dos cursos e toda a tecnologia que nós temos. Senai, por uma indústria forte, inovadora e competitiva. A rotina não existe sem repetição, mas quando algo se repete diariamente, a gente deixa de prestar atenção. É instintivo, faz parte da nossa natureza. Acontece com gestos, objetos, pessoas. E assim, pequenos momentos perdem importância, passam batido. A gente se esquece, mas no fim do dia é justamente a rotina que preenche a vida. É desses pequenos instantes que a nossa história se constrói. Fazer um café, levar as crianças na escola, reunir a família, encontrar os amigos. Aqui tem amor. Ensinar alguém, aprender com alguém, errar, acertar, repetir. Aqui tem cuidado. Amarrar os sapatos, arrumar o cabelo, pegar as chaves, fazer comida, pedir comida, ligar a TV, dormir com a TV ligada, fazer um brinde, chegar atrasado, pedir desculpas. Aqui tem história. Agora, imagine a sua vida sem esses momentos. A gente também se esquece. Mas o tempo todo tem alguém criando e produzindo tudo o que é necessário para a sua rotina continuar se repetindo. Todos os dias. Aqui tem propósito. Aqui tem indústria. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, e neste bloco do programa você acompanha mais depoimentos de pessoas que falaram sobre a importância e a funcionalidade do SESI Museu Digital de Campina Grande. Acompanhe.
Nós vamos agora gravar a entrevista com o superintendente do SESI Paraíba, Sérgio Alencar. Sérgio, este empreendimento do SESI em 2017 pode ser considerado uma das principais ações da instituição esse ano? Sem sombra de dúvida, não só do ponto de vista estratégico, quando a gente se posiciona na questão cultural, mas sobretudo como um marco para a história de Campina Grande da Paraíba, porque esse museu de fato tem uma concepção extremamente moderna, a partir da própria sua arquitetura, uma arquitetura arrojada, e os equipamentos audiovisuais que nós disponibilizamos aqui como forma de possibilitar àqueles que vêm a Campina Grande e a população local um empreendimento que vai fazer justamente a fusão do passado com o moderno. Qual foi a principal intenção do SESI ao investir no museu digital aqui para a cidade de Campina Grande? É justamente fazer o diferencial e fazer jus, inclusive, ao slogan da cidade, a cidade da inovação. Eu diria que esse museu está para Paraíba, como o Museu do Amanhã está para o Rio de Janeiro, e outros museus de grande porte, do ponto de vista de tecnologia, de audiovisual, estaria para outras capitais. Sérgio, este é um museu onde toda a família, empresários, trabalhadores, enfim, a comunidade em geral vai poder visitar, interagir aqui no museu? Exatamente, museu de fácil acesso, altamente interativo, de fácil manuseio os equipamentos e aberto ao público, cobrando um valor simbólico para título de manutenção, mas na contrapartida social do SESI, junto com a Prefeitura, disponibilizando aos alunos da rede pública municipal o acesso gratuito mediante um calendário pré-estabelecido. E aí a gente faz aquele calendário das proximidades dos festejos juninos, com um público relativamente grande do turista e os públicos do fluxo permanente que é a população de Campina Grande e do entorno e os alunos da rede pública municipal. É um passo que tem muita cidade aí, muita capital inclusive no Brasil, que não tem coragem de dar esse passo. E é engraçado unir a palavra museu e a palavra digital na mesma frase, né? Porque o museu é coisa antiga, digital é coisa do futuro, mas na verdade é coisa do presente. Eu acho que enquanto você deixa de eliminar a árvore para transformar em página para fazer um museu, é muito mais cômodo, mais bonito, mais receptivo, mais aconchegante. Você chegar num museu como esse aí, ter um videogame contando a história de Campina Grande, você, enfim, como eu falei, eu visitei ele, estou encantado, melhor do que muito museu que já visitei por aí. E eu acho que isso não é coisa do futuro, é coisa do presente. Isso é o agora, que pouca gente está enxergando, o SESI já está enxergando isso aí, já enxergou na verdade. Não é à toa que está dando de presente isso aqui a Campina. A Campina é todo turista que vem aqui, o São João isso aqui está lotado de gente do mundo inteiro. Então eles vão ver o quanto Campina é na frente do tempo dela, na verdade, né? A Campina é muito enxerida, a Campina é muito grande. Então eu acho que é um passo grande para combinar com a cidade. Olha, vocês vão encontrar desde de videogame, quando eu falei, até sala com som 360 para você se sentir de verdade num sertão, passeando de cavalo. Vocês vão encontrar, tem um negócio que eu achei arretado demais, que é um mapa. Você pisa em um ponto da cidade e tem uma tela contando a história daquele ponto que você pisou. Enfim, tem karaokê com músicas de Campina Grande, tem uma tela touchscreen que eu achei muito massa. Você clica em fotos de pessoas que não são de Campina, mas que são filhas de Campina por osmose, simbiose ou fimose, que são adotadas da cidade, e aí ela tem um depoimento delas contando a própria história e tal. Então você vê o quanto Campina é profunda, né? Ela não é só uma cidade que tem o maior São João do mundo, ela é uma cidade que produz cultura atemporal para o mundo inteiro. Então, assim, para quem vem em Campina curtir o São João, vá, curta o São João, que tem que curtir mesmo, tem que ir lá no Parque do Povo, tem que tomar umas canas diferentes, tem que ouvir um forrozinho, mas tem que vir aqui conhecer nossa raiz, nossa origem e nosso futuro, porque isso aqui é uma semente para muita coisa que Campina ainda vai fazer, ainda vai crescer. O programa Paraíba Tem de hoje vai ficando por aqui, mas a gente lembra que sugestões, opiniões, é só você entrar em contato com a nossa produção no e-mail programa.pbtem@gmail.com. E para rever o conteúdo deste e de outros programas Paraíba Tem, é só você acessar o nosso canal no YouTube, o endereço, anota, tá aí na tela. A gente volta na próxima semana nesse mesmo horário. Até lá!